Vocês pediram, eu estou atendendo aqui a mais um vídeo para conversarmos sobre as 3 luas que são importantes na astrologia natal. Algumas semanas atrás eu publiquei um vídeo sobre as 3 luas importantes na carta natal e vocês me pediram para aprofundar um pouquinho mais. Neste vídeo nós vamos conversar sobre a lunação pré-natal, a lunação que ocorreu antes do seu nascimento. Se você não assistiu ainda esse vídeo, pega aqui em cima no card, porque realmente ele é muito interessante para você compreender qual é o sentido que a sua alma toma nessa experiência de vida, o que ela trouxe, como ela se firma nessa experiência e o que ela tende a desenvolver. Esse é um trabalho preliminar, previsional, para entender qual é o fluxo que a vida toma. E vamos conversar então sobre a alunação pré-natal? Então fica aqui comigo até o finalzinho do vídeo para você não perder nada. E se você estiver aqui pela primeira vez, já se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nada. E se gostar bastante de astrologia, pode se tornar um membro aqui do canal. Eu lembro a vocês que a visão aqui é toda tradicional. Na seção de membros, nós trabalhamos com uma visão um pouco mais técnica. Ela é ideal para quem gosta de estudar astrologia em um nível um pouco mais profundo. Eu trago aqui sempre técnicas bem interessantes e algumas até bem exclusivas do campo astrológico. Então, seja um membro aqui do canal. Mas se você quiser cursos, acesse a plataforma EAD aprenderastrologia.com.br. Vamos conversar sobre a alunação pré-natal? Vamos relembrar um pouquinho então do vídeo anterior. Eu disse para vocês que em uma visão neoplatônica, os filósofos astrólogos acreditavam que a alma, ao encarnar, ela descia pelas 7 esferas, cada uma relativa a um dos planetas, e aguardava o seu momento de encarnação na esfera da Lua. Ela aguardava os momentos de Lua nova ou Lua cheia. Esses 2 momentos são conhecidos como syzygias, numa linguagem astronômica até hoje esse termo é utilizado. Os 2 momentos de conjunção Sol e Lua na fase nova ou de oposição de Sol e Lua na fase cheia. Esses são os momentos em que podemos pensar como um portal se abrindo e as almas descendo para o mundo sublunar, aguardando seu momento específico de encarnação. Por isso, acredita-se que essa configuração de lunação pré-natal é como uma indicação de qual tom a sua alma toca, qual é a música da sua alma, qual é o perfume da sua alma, o que a sua alma traz de importante, de experiência, de características, de habilidades, por exemplo, para serem trabalhadas, vivenciadas aqui no mundo físico. Não se trata de visão kármica. Na astrologia tradicional nós não abordamos o tema de karma. Então não serve para você identificar o que você foi, o que sua alma viveu na vida passada, se ela foi feliz, se ela foi triste, se ela foi rica, se ela foi pobre, que cargo que ela teve, que profissão que ela teve. Não é para isso que serve. A ideia aqui é a gente entender no sentido de benefícios, de facilidades, dificuldades e até de habilidades, o que a alma traz de experiências que ela vem formando desde quando ela desce pelas esferas, o que ela pegou de cada um dos planetas para essa experiência pessoal. Antes mesmo de encarnarmos, o nosso corpo já estava sendo preparado no ventre da nossa mãe. E essa experiência da alunação pré-natal, ela tende a se fortalecer com esse período de formação. Então a gente costuma dizer que é o portal pelo qual a alma passa para encarnar no mundo terreno. Muito interessante essa visão. E vamos agora então entender como podemos interpretar a posição da alunação pré-natal. Antes de mais nada, você vai precisar identificar se você nasceu antes de uma fase nova ou fase cheia. Os softwares de astrologia tradicional já mostram essa informação. E os softwares profissionais geralmente vão marcar a informação da alunação pré-natal com a abreviação SAN, Syzygia ante Navitate. Os softwares como o que eu uso, que é o Janus, utiliza esse termo, SAN, e outros softwares tradicionais também. Mas é muito comum em cálculos de sites você verificar com o termo mesmo de lunação pré-natal. O astro.com, por exemplo, calcula uma carta completa para o momento da fase nova ou fase cheia anterior ao seu nascimento. Não importa em qual momento ela ocorreu, se foi um dia antes, 2, 10... Até se você nasceu poucas horas antes de uma fase nova, a sua alunação pré-natal é ainda a fase cheia anterior. O site Astro-Psique também traz essa informação relevante no módulo de astrologia tradicional. O que você deve observar em relação a esse ponto?
Primeiro, não é muito comum abordar na visão tradicional, puxando ali na tradição, nos clássicos, o cálculo de uma carta específica para o momento da alunação. Geralmente esse ponto da alunação pré-natal aparece na própria carta natal. Então, o que nós vamos buscar nessa informação da carta natal? O primeiro ponto é verificar qual é o signo no qual ela está posicionada. E a partir da triplicidade do elemento, do tipo de elemento que tem ali naquele signo, a qual aquele signo pertence, você consegue ter já algumas pistas do que a alma trouxe nessa experiência anterior ao nascimento. Por exemplo, se a alunação pré-natal estiver posicionada em um signo do fogo, é bastante provável que ela trouxe características como ação, idealismo, trabalho sobre a individualidade, sobre a iniciativa e movimento, porque os signos do fogo eles são formados pelas características de calor e de secura, calor impulsionando o movimento e a secura impulsionando a retidão. É muito provável que essa experiência da alunação pré-natal ela seja carregada dessas informações do embate, do combate, da iniciativa, do foco, da direção e da realização propriamente. Se a alunação pré-natal ocorreu num signo da água, por exemplo, signos de Câncer, Escorpião e Peixes, muito provável que a sua experiência trazida, a experiência da inspiração, da sensibilidade, da percepção e da criatividade de geração. Esses são os signos mais relacionados à questão da percepção, porque são formados da característica fria e úmida, a frieza introspectiva e a umidade e o entrosamento. Muito provável que tenha facilidade com o entrosamento com o entorno, seja ele benéfico ou maléfico, seja ele fácil ou difícil, mas essa permeabilidade ao ambiente é realmente muito presente. Se a alunação pré-natal ocorreu num signo do ar, os signos de Gêmeos, Libra e Aquário, a alunação pré-natal está indicando as características como interação e conexão, o trabalho intelectual e a questão relacionada mais à racionalidade. Aqui é o pensamento quem domina, são as ideias, a visão do todo e a habilidade dessa conexão com o ambiente externo. Se a alunação pré-natal ocorreu num signo de terra, os signos de Touro, Virgem e Capricórnio, a experiência aqui é mais em um nível prático. A sua alma veio preparando um trabalho todo prático, um trabalho de disciplina, de manutenção, de praticidade, de foco e de construção. Esses são os pontos preliminares que nos dão uma dica de qual é a música que a nossa alma toca. Outro ponto realmente muito importante, depois que você identificou a triplicidade do elemento, verifique se nesse grau exatamente há uma conexão com um planeta benéfico ou maléfico. Esses termos são importantes na astrologia tradicional para caracterizar as coisas fáceis e as coisas difíceis. Em relação a esse ponto, verifique se há uma conjunção com Júpiter ou Vênus, ou mesmo um sextil, um aspecto de 60 graus, ou ainda melhor se tiver um trígono. Esses três tipos de conexão com Vênus e Júpiter para a alunação pré-natal são indicações de proteção, são indicações de facilidades. E se a sua alunação pré-natal tem contato com os dois ao mesmo tempo, melhor ainda. Isso pode ser indicação de talentos e habilidades que você já traz mesmo antes do seu nascimento, como as características de proteção, de abundância e de certas facilidades que você pode encontrar na vida terrena. Mas se houver uma conexão de quadratura ou oposição com Vênus ou Júpiter, eles continuam sendo planetas benéficos, porém conexões desse tipo são um pouco mais difíceis e tiram um pouquinho do brilho dos dois. E é claro que também em uma análise mais profunda, nós observaríamos quais são os signos onde Vênus e Júpiter estão, para verificar se o apoio que eles dão é forte ou não é forte. Mas por enquanto tá bom só isso, para não complicar muito. Agora, se a alunação pré-natal tem uma conexão com Marte ou com Saturno, se for uma conexão de conjunção, quadratura ou oposição, já é uma indicação um pouquinho mais desafiadora. Pode ter conexão com alguns medos, com as experiências de um esforço maior ou de alguns enfrentamentos importantes que a vida pode apresentar ao longo da existência. Mas se for uma conexão de sextil ou trígono, mesmo com Marte ou Saturno, indica mais amenidade. No entanto, Marte e Saturno não são fáceis. Mesmo em aspectos fáceis, eles têm uma tendência um pouquinho mais rígida.
mas facilita um pouquinho o caminho. De vez em quando precisamos mesmo de um pouco mais de estrutura, manutenção, de passo firme para enfrentar os desafios que a vida apresenta, não é mesmo? Um terceiro fator que é realmente importante você analisar é se o planeta que tem domínio nesse signo onde a sua alunação pré-natal está forte ou está fraco. Por exemplo, se for a Lua, que é a regente do signo onde ocorreu a sua alunação pré-natal. Então, a sua alunação pré-natal ocorreu no signo de Câncer. Observe se a Lua está posicionada no seu nascimento em signo, em um ponto onde ela tem poder. Por exemplo, se ela estiver no signo de Touro ou propriamente no signo de Câncer. Imagine que você nasceu pouquinho depois da alunação pré-natal e a Lua ainda está no mesmo signo. Isso pode ser realmente interessante, porque tem poder para a Lua no signo de Câncer. Ela tem uma indicação de controle, ainda que seja bastante emocional, muito profundo e sensível, e vai acrescentar um pouco dessa informação para a sua experiência pessoal. Se for um dos signos onde o Mercúrio tem domínio, o signo de Gêmeos ou o signo de Virgem, verifique como está Mercúrio na carta. Se ele está posicionado em um ponto onde ele tem força, se ele está posicionado em um ponto onde ele encontra dificuldades com Marte, com Saturno, ou se ele encontra o apoio de Vênus ou de Júpiter. E esses pontos vão acrescentando ou prejudicando um pouquinho mais o controle sobre a experiência. O que pode muito atrapalhar um planeta é uma proximidade ao Sol de menos de 8 graus. Ele fica invisível no céu e isso apaga bastante o brilho e perde o domínio. Mas também os contatos mais adversos com Marte e Saturno, conjunções, quadraturas ou oposições. O que muito facilmente você vai encontrar não é uma informação pura. Na astrologia natal, há conexões variadas com o mesmo ponto da carta. Pode acontecer desse cálculo exato onde está a sua alunação pré-natal ter ao mesmo tempo aspectos fáceis, com Júpiter ou com Vênus, e aspectos difíceis, com Marte ou com Saturno. Nesse caso, há uma mescla, e como pensamos na vida como uma experiência longa, e as experiências vão se desenrolando ao longo do tempo, do rolo ali do tempo, as experiências vão se mesclando entre momentos fáceis e momentos difíceis. Mas tenha em mente que sempre as conexões benéficas, fáceis, com Vênus e Júpiter, vão indicar certas proteções. E que as mais difíceis com Marte, com Saturno, representam os enfrentamentos, os medos, muito provavelmente as experiências mais difíceis. Bom, no que é possível analisarmos para um canal do YouTube de astrologia natal, num público maior, tanto para os que estudam como os que não estudam astrologia, eu acredito que essas informações deem um primeiro passo para você desenvolver os seus estudos. Não é possível de nenhuma maneira trabalhar com astrologia em um canal de YouTube de uma forma muito profunda, porque as conexões, as posições, as constituições das cartas natais são realmente muito variadas. Não há possibilidade de trazer todas aqui em um canal do YouTube. São múltiplas configurações e se torna um trabalho mais inviável. Mas eu espero ter trazido aqui algumas informações, pelo menos para você conseguir entender qual é a música da tua alma, verificando pelo menos o elemento do signo onde ela está. E depois você pode complementar e dar os passos seguintes. Verifica se tem aspectos, se o planeta está forte. E aí isso vai acrescentando cada vez um ponto a mais, não só no seu conhecimento sobre a alunação pré-natal, mas no seu conhecimento sobre a astrologia. Se você gosta dessa abordagem, coloca aqui nos comentários. Se você deseja ver mais algo profundo sobre essa informação da alunação pré-natal, e fique aqui comigo, porque o nosso próximo vídeo é sobre a lua do terceiro dia. E essa sim vai mostrando como a vida vai se desenrolando a partir do seu nascimento. Algo que é importante você ter em mente também é que a alunação pré-natal, junto com o ascendente, o sol, a lua e também o lote da fortuna, é um dos pontos de vitalidade na carta natal. Então, quanto mais forte ela estiver, melhor será a indicação da sua vitalidade física. Esse é um ponto adicional que você pode colocar aí na sua listinha de conhecimentos para entender melhor como a sua carta funciona. Me acompanhe aqui no canal para você não perder o nosso próximo vídeo, porque realmente será interessante saber se a vida progride ou não para um futuro aí da experiência. Agradeço a você que assistiu até o final, até o nosso próximo vídeo. Até mais!